em se tratando especificamente de Deus na sua vida, você tem honrado a Deus? É uma pergunta só para você, e não é retórica, tá? É para que você responda, mas responda só para você. Você tem honrado a Deus? Sim ou não? Quero ouvir. Sim ou não? Muito bem. Você pode provar isso? Como é que eu provo isso? Com o tempo. Tempo dedicado. O tempo na igreja vale, sim, vale, mas não só ele. Porque nós não podemos ser servos de Deus e cristãos apenas quando entramos na igreja. Conversa com Deus, tempo com Deus. Irmãos, é incrível de perceber que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, eu creio que é iminente. Quanto mais se aproxima, mais se cumpre a palavra que diz por se multiplicar a iniquidade, que é o contrário de equidade, juízo, equilíbrio, balança. Quanto mais desbalanceada a coisa está, bagunçada, diz a Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas dizem: eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu sou cristão, mas não provam isso com atitude, e nesse caso com tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem. Não é o seu dinheiro, é o seu tempo. É o seu tempo, é isso que vai ficar marcado, o seu tempo. Jesus chega para os discípulos ali no jardim de Getsemane, e ele faz uma cobrança a eles, e não cobrou dinheiro. O que ele cobrou? Tempo, dizendo: vocês não conseguem estar comigo em oração nem por uma hora. Tempo, e foi isso que ele falou, ou não? Nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo, orar comigo, estar comigo. Como é que pode isso? Por favor, abra agora sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Eu preciso reaver essa parte aqui da palavra de Deus para chamar sua atenção, para despertar você para coisas importantíssimas. Lucas 14, a partir do verso 16. Lucas 14, 16. Porém ele lhe disse: um certo homem fez o quê? Uma grande ceia, e convidou a muitos. Esta é a representação das bodas do Cordeiro, a grande ceia, a grande aliança, a grande festa de casamento. E ele convidou a muitos. Isso é um convite à salvação. Isso é um convite para estar com Deus. Verso 17. E a hora da ceia, olha a hora de novo, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Espera aí, ele mandou convidar, mas na hora que era para começar, eles não estavam lá. O servo precisou ir de novo, dizer: vinde, que já tudo está preparado. A hora de estar lá, eles não estavam lá. Onde estavam? A Bíblia diz. Verso 18. E todos a uma, ou da mesma forma, da mesma maneira, começaram a excusar-se ou a pedir desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado, por desculpado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas a seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade,
E trazei aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos, ou seja, aqueles que estavam marginalizados, aqueles que estavam desprezados, esquecidos, aqueles que não eram originalmente dignos. Isso é uma representação daqueles que não eram da linhagem de Abraão. Isso aqui é uma representação de nós, porque a questão de pobre, a questão de ser aleijado, manco e cego, é apenas para representar que eram indignos, defeituosos, que não eram pessoas gabaritadas para aquilo, para o convite. Mas mesmo não sendo, eles foram convidados, porque os que primeiro foram convidados rejeitaram o convite. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Dê uma olhadinha ao redor. Para que a minha casa se encha. Qual é o desejo de Deus em relação à sua casa? Que ela esteja cheia. Esse é o desejo de Deus. Quantos você acha que agora estão em casa, dormindo, ou passeando, ou festejando, ou até pecando? Quantos escolheram, foi sua escolha, não estou falando de necessidade, eu não estou me referindo a quem está trabalhando, se bem que, se a pessoa, atenção a isso, se você trabalha e você não tem um dia de descanso para adorar a Deus, você está sendo rebelde ao mandamento. Porque o mandamento é claro: 6 dias trabalharás, e ao 7º vai descansar. Não estou me referindo à questão teológica, se é sábado ou se é domingo. Para os cristãos, convencionou-se o domingo, porque foi o dia que Cristo ressuscitou. Amém? Foi o dia que ele visitou os seus discípulos, foi o dia que ele subiu ao céu. Então os discípulos se acostumaram a adorar a Deus no primeiro dia da semana, até para representar as primícias. Amém? Adorar o que primeiro ressuscitou no primeiro dia, que é o domingo. Entendeu o que eu estou falando, sim ou não? Um dia para descansar, e no dia de descanso adorar a Deus, para que adore descansado. Se você trabalha, querido, querida, e você não tira um dia para ser o dia do Senhor, você não está obedecendo a palavra. Você não está obedecendo a palavra. Não tenho, pastor, nem um dia de descanso, um dia que eu possa adorar a Deus. Eu sei que alguns trabalhos, não é? Trabalham por escala. Às vezes alguns trabalhos findam, eu vou usar uma expressão, espero que me entenda, comendo o domingo, né? Tolhendo o domingo da pessoa, e às vezes a pessoa no dia do domingo está trabalhando, mas nem outro dia você tem para adorar a Deus. Não tem como você tirar 2 horas do seu dia para adorar a Deus. Como que a pessoa pode dizer: eu sou servo do Senhor? Não é. De Deus não é. Porque o servo de Deus não suporta ficar longe de Deus. Repito, anotem: o servo de Deus não suporta ficar longe de Deus. É impossível, não dá, não tem como se esquecer, não tem como não ser atraído, não tem como não ser movido. Isso faz falta. Como diz aquela canção: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe ver, não sabe, simplesmente não sabe. É como se a presença de Deus fosse uma força gravitacional que nos atraísse, e não conseguimos resistir. Precisamos de Deus. Entende o que eu estou falando? Como aquela canção que diz: eu
preciso de Deus. Não é eu quero, é eu preciso de Deus. Não dá para viver como? Para o cristão verdadeiro, para o cristão genuíno, a presença de Deus se equipara ao ar que nós respiramos. É a mesma coisa. Não dá para viver sem o fôlego de vida, o sopro do Santo Espírito. Não sobrevivemos sem isso. Não tem como. Então, se a pessoa ela não tira um dia, e tem gente que faz isso por escolha, não tirar nem um dia por escolha, não escolhe tirar um dia para dizer: aqui não, aqui é para Deus. Pastor, mas eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta do serviço. Então você é servo do serviço, então você é escravo do trabalho, e não de Deus, e não de Deus. Porque o povo de Israel, mesmo quando escravos no Egito, eles adoravam o Senhor. Mesmo quando no deserto, eles adoravam o Senhor. Mesmo quando em Babilônia, eles adoravam ao Senhor. Que desculpa a pessoa pode dar? Ah, porque eu tenho um serviço atrasado, então Deus fica de lado, porque eu vou honrar o meu cliente. É exatamente isso. É exatamente isso.